Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Badim, eu sou médico da RoundMed e hoje trago um tema extremamente prevalente no nosso país, que é a hepatite A. O cronograma de hoje, a gente vai abordar os conceitos gerais da hepatite A, as formas de transmissão, a história natural, as apresentações clínicas, o diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico e o laboratório trazendo alguns macetes para o clínico. A prevenção, o tratamento, o acompanhamento ambulatorial a gente vai trazer num segundo momento. Então, falando de conceitos gerais da hepatite A é transmitida através do vírus da hepatite A, o VHA. É um vírus RNA, né? É da família Picornaviridae, do gênero hepatovírus, ou seja, é um vírus hepatotrópico, ele tem um tropismo pelos hepatócitos, assim como os outros vírus, as outras letras, né? Além da hepatite A, a gente tem hepatite B, C, D, sempre associado ao vírus B, e a E. Tá? Então, o nosso foco aqui vai ser o vírus hepatotrópico A. Ele é um vírus que classicamente não cronifica. Tá? É um vírus que ele não cronifica, ele é endêmico no Brasil, tá? Ou seja, ou ele vai ser uma infecção autolimitada, como na grande maioria das vezes, ou ele pode complicar e levar a pessoa a óbito até o transplante hepático. Então, falando em gravidade, ele fulmina, né, em menos de 1% dos casos, e isso ocorre mais nas pessoas mais velhas, maiores que 50 anos, e no intervalo de tempo de 4 semanas do início dos sintomas da doença, ou seja, a pessoa às vezes fica meses com alteração transaminase, às vezes muito tempo sintomático, mas com o passar do tempo, principalmente mais de 4 semanas, a probabilidade dele fulminar é muito baixa. Quando a gente fala hepatite fulminante, pessoal, é uma hepatite aguda grave, onde os marcadores de função hepática alteram, né? NR, bilirrubina, albumina cai, o paciente evolui com encefalopatia, e isso é um indício de que está tendo uma falência hepática e a indicação do transplante, tá bom? Então, principalmente pessoas mais velhas e até 4 semanas do início de sintomas, com mais de 4 semanas, raridade da raridade. Tá? O anticorpo que dá o diagnóstico é o anti-HAV IgM. Já o IgG, ele é secundário à vacinação, né? O IgG sempre denota uma coisa antiga que gera ou não proteção, no caso do vírus A, ele denota proteção, ou já teve a doença, como boa parte da nossa população e nem sabe que teve. A grande maioria das pessoas que tem, não tem a forma ictérica. Então, às vezes, vem como uma diarreia, uma febre isolada, um quadro compatível com um quadro de resfriado, e a pessoa nem sabe, principalmente quando pega na infância. Tá? Então, a presença do anti-RAV ou anti-HAV IgG denota doença prévia ou vacinação, e quando ele está presente, ele denota proteção para um longo período, para não falar o resto da vida da pessoa. A transmissão principal do vírus da hepatite A, ele é fecal-oral. O que isso significa, pessoal? Ele se dá através de contato com pessoas que tenham o vírus da hepatite A, que está eliminando através das fezes, ou através da ingestão de alimentos ou água contaminados com as fezes de alguém que esteja eliminando o vírus da hepatite A, tá ok? Então, é classicamente transmissão fecal-oral. E como é que são as formas de transmissão? É só entrar nesse racional e tentar entender as principais formas, que são quais? E aí, pessoal, isso é uma pegadinha até que o pessoal gosta de cobrar em prova, e isso na prática é muito importante. Existe sim a transmissão sexual, principalmente homens que fazem sexo com outros homens, e é só entender que durante a relação sexual há a troca de fluidos, enfim, que pode haver a contaminação através da ingestão via oral da transmissão do vírus da hepatite A. Residir com pessoas contaminadas, naturalmente, alimentos ou águas contaminadas através da ingestão desses, principalmente mariscos, porque eles ficam na água e às vezes aquela água é contaminada, tem esgoto próximo e eles absorvem muitas coisas, inclusive o vírus da hepatite A. Mas também vegetais ou alimentos crus ou mal cozidos, alimentos manipulados por pessoa contaminada, tá ok? Pessoa que, o cozinheiro, por exemplo, que não lava a mão de forma adequada, foi ao banheiro, não se higienizou da forma adequada.
Transfusão sanguínea ou o uso de drogas ilícitas é considerado sim uma forma de transmissão da hepatite A. É só lembrar que quando a gente vai doar sangue, eles fazem também a sorologia para hepatite A, e se tiver presença, naturalmente vai ser contraindicado, tá? A doação do sangue, se tiver presença do anti-HIV e IgM denotando doença. E uma observação importante é que não há relato de transmissão materno-fecal ou de maior gravidade em gestantes, tá? Isso é uma particularidade do vírus da hepatite E, que quando ele pega em gestante, ele tem a maior probabilidade de ser mais grave. Já o A não tem relato na literatura de transmissão da mãe para o feto e nem de maior gravidade quando a mulher pega durante a gestação. E aí a história natural, pessoal, parece complicado, mas não é. E aí vamos tentar pontuar aqui, ó. O período de incubação. O período de incubação é aquele período que vai desde o contato com o vírus até começar a ter sintoma. Em média, são 4 semanas. Então, o que isso infere para a gente? Por que isso é importante? Quando a gente vai conversar com o paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de hepatite A, a gente vai perguntar para ele se há 4 semanas atrás o que ele estava fazendo. De 15 a 50 dias, acho que uma média de 4 semanas, um mês, se ele viajou para algum local endêmico, se teve alguma atividade diferente, enfim. Tá? Então é por isso que é importante saber o período de incubação. E depois do período de incubação vem o famoso período prodrômico. E aí são sintomas completamente inespecíficos, pessoal. Depois desse período de incubação, aqui vai começar os sintomas do paciente. Aqui começando até um pouquinho mais precoce, mas habitualmente com 4 semanas, ele começa a ter fadiga, sintomas completamente inespecíficos. E tem muita gente que fica por aqui e nem sabe que teve hepatite A porque não vai testar, porque muitas vezes nem o leva até a emergência. Tá? E quando leva, a gente acaba pensando em outro caso. Então, fadiga, mal-estar, náuseas e vômitos, eu queria dar um ponto aqui. Todas as hepatites, independentes são por vírus hepatotrópicos, como esses que a gente está falando, um exemplo hepatite A, ou vírus não hepatotrópicos, ou hepatite autoimune, medicamentosa e isquêmica, enfim, autoimune, das mais diversas causas, o mais provável que leva o paciente ao hospital é muito mais um mal-estar, náusea, vômito. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma exceção na colestase que faz um quadro de aumento de bilirrubina direta também, que é a coledocolitíase. E aí o que eu quero falar para vocês, chamar a atenção, que frequentemente a doença de cálculo, ela leva o paciente ao hospital por dor, enquanto as causas de hepatite, incluindo a hepatite A, é mais o enjoo, o mal-estar que leva. Pode até ter uma dor abdominal, mas essa dor não costuma ser o principal sintoma, é muito mais enjoo e outros sintomas, tá ok? Então isso chama a atenção para a gente, é muito mais náusea e vômito. Então, contato, um mês depois, classicamente, começa com sintomas inespecíficos. E aí, depois de uma semana dos sintomas inespecíficos, então aquela pessoa que está com aquele mal-estar, mais ou menos uma semana depois, pode evoluir para icterícia. Então, é um aspecto de hiperbilirrubinemia direta, tá? O hepatócito está com lesão, a fase que mais depende de energia é a excreção da bilirrubina já conjugada dos hepatócitos. Então, quando a gente tem uma hepatite, quem vai aumentar vai ser a bilirrubina direta, assim como numa colestase. Tá? Então, ó, contato a 4 semanas, sintomas prodrômicos, mais ou menos uma semana da fase prodrômica, sintomas inespecíficos, podem evoluir ou não para icterícia, que dá icterícia, colúria, acolia, pode dar prurido, tá? E aí essa forma ictérica, quando ela começa, habitualmente o paciente começa a melhorar dos sintomas prodrômicos. Então ele tem até uma melhora clínica, mas ele está ictérico, tá ok? E aí, pessoal, passando aqui nessa fase ictérica, o que pode vir acompanhado é uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma dor para urinar, uma mialgia, pode ter diarreia, principalmente nessa fase, pode ter odinofagia, tá? E crianças com menos de 6 anos de idade tem casos classicamente mais leves. Só 10% vão ter icterícia, então a maioria não vai nem saber que teve hepatite A e lá na fase adulta pode fazer um anti-HIV IgG e denotar que já teve contato, tá ok? Adultos, habitualmente são casos mais graves, é por isso que a gente incentiva a maior parte da população adulta que não tomou vacina para hepatite A ou nunca teve contato,
tomar vacina, porque a gente sabe que 40 a 70% dos pacientes podem ter icterícia e 1%, 1,1% para ser mais preciso, pode evoluir para uma forma fulminante, ou seja, pode evoluir para uma forma que dá encefalopatia, alarga a INR, cai a albumina, eventualmente necessitando até de transplante hepático ou evoluindo para o óbito. Então, o adulto é quem nos preocupa e é o adulto que habitualmente a gente vai fazer o diagnóstico, tá ok? Então, voltando aqui para a história natural, existem outras formas que a hepatite A pode complicar. A primeira que eu quero chamar a atenção é a forma colestática. É aquele paciente onde a TGP ela vai ficar mais do que 60 dias para normalizar. As transaminases elas sobem, mas habitualmente elas melhoram com 2 meses. Aqui a transaminase vai ficar mais tempo elevada, habitualmente mais do que 2 meses. Está fugindo do habitual. O habitual das transaminases elevadas é até 2 meses. Elas não costumam passar de 5.000 nessa forma colestática, tá ok? E a bilirrubina fica persistentemente acima de 10. Então, quando a gente tem um paciente que tem hepatite A, poxa, a icterícia não melhora, habitualmente com a bilirrubina maior que 10, transaminase ali em 3.000, 4.000 e mais do que 2 meses de duração, a gente denota uma forma da hepatite A colestática, tá? E uma icterícia que dura mais do que 12 semanas, mais do que 3 meses. Então, aqui alguns pontos importantes. O que a gente espera para a hepatite A? A gente espera que as transaminases fiquem elevadas, mas comecem a cair relativamente rápido, eu já vou pontuar isso, mas cair bem até 2 meses. Quando isso não ocorre, chama atenção para essa forma colestática. Nessa forma, como é mais colestase, não é tantas transaminases, então a TGP costuma ficar menor que 5.000, a bilirrubina persistentemente maior que 10, e uma icterícia, a bilirrubina costuma ficar alta até 3 meses, até 2 semanas. Quando fica mais do que isso, chama atenção para essa forma, tá ok? Então, se vocês quiserem anotar, a segunda forma que pode acontecer é a forma recidivante ou relapsante, onde a gente vai ter mais de um pico TGP, aquele paciente que está acompanhando no ambulatório, fez uma TGP lá de 7.000, praticamente normalizou e voltou a subir. Ele pode ficar em remissão de 4 a 15 semanas, tá? E pode durar até 40 semanas isso tudo, tá ok? E o anti-HIV e IgM vai se manter positivo. Então, ó, as duas complicações da forma clássica da hepatite A. Só gravar o que é a forma clássica laboratorial. Bilirrubina até 12 semanas, transaminase até 2 meses. Passou disso, transaminase ficar ali abaixo de 5.000 e a bilirrubina acima de 10, tem que pensar na forma colestática. E a forma recidivante, a gente vai ter mais de um pico das transaminases, tá? Com essas características que eu já pontuei aqui atrás, beleza? Nenhuma dessas duas formas vai mudar muito a nossa conduta. Eventualmente, a gente vai ter que entrar com alguma medicação para o prurido, por conta dessa hiperbilirrubinemia na forma colestática, manter o paciente bem hidratado, ele pode perder peso. Então, a gente vai ter que seguir esses pacientes por mais tempo, tá ok? Mas não vai mudar tanto a nossa conduta. E lembrar que o paciente fulmina, ou seja, evolui para uma insuficiência hepática e necessidade de transplante, principalmente nas primeiras 4 semanas. Então, nenhuma dessas duas formas, classicamente, evolui para o transplante para uma forma mais grave. Só que vai ser um quadro arrastado e a gente tem que ter paciência e acompanhar esse paciente. E a última forma atípica que pode acontecer é o próprio vírus da hepatite A desencadeando o vírus de uma hepatite autoimune. Essa sigla HAI é de hepatite autoimune, ou seja, o vírus A gente está acompanhando, aí, poxa, as transaminases estão mais do que 60 dias, mas elas subiram mais do que 5.000. Não dá para encaixar na forma colestática nem na recidivante. Esse é um paciente que vale a pena te dosar o FAN, o antimúsculo liso, o anti-LKM, a imunoglobulina G, a eletroforese para ver a gama-globulina para pesquisar hepatite autoimune, porque aí sim pode ser necessário mudar a condução do caso, usando, por exemplo, o mesmo tratamento de hepatite autoimune, corticoide mais algum imunossupressor, tá ok? E as manifestações extrahepáticas que podem ocorrer durante um quadro de hepatite A? Uma lesão renal aguda, então o paciente ele pode piorar a função renal,
é mais associado àqueles pacientes que fazem uma hepatopatia grave, alargando NR, canambomina, subindo muito bilirrubina, por diversos motivos, né? Até pela doença do fígado, gerando uma doença no rim, quando o quadro é muito grave de forma aguda, menos frequentemente uma hepatorrenal, a própria hiperbilirubinemia, paciente desidratado, enfim, entre outras coisas. Pancreatite, o próprio vírus pode induzir uma pancreatite. Colicistite litiásica, que eu queria dar um tempo e chamar a atenção que alguns vírus podem fazer isso. Um outro exemplo é Epstein-Barr, eu tive 2 pacientes recentemente com isso. Então, onde que tiver colicistite litiásica, é aquele paciente grave no CTI, é aquele paciente diabético em NPT prolongada, que faz um pico febril, instabiliza, a gente não sabe de onde é, está entubado, a gente vai lá, faz um ultrassom e dá o diagnóstico de colicistite litiásica. Só que qualquer vírus pode fazer isso. A gente vê um espessamento da parede, às vezes tem sinal de Murphy, mas aqui, diferente do outro perfil de paciente que eu acabei de enumerar, aqui são formas leves que frequentemente são tratamentos conservadores. Mas só chama atenção para isso que muitos vírus fazem isso. Artrite pode estar no contexto de hepatite A, principalmente dos membros inferiores, podendo estar associada a crioglobulinemia, tá? Vasculite leucocitoclástica cutânea, a imagem aqui mostra um diagnóstico que acaba que o dermato ajuda a gente, eventualmente na biópsia. E ainda em manifestações extrahepáticas, pode ter plaqueta baixa, trombocitopenia pelo vírus, anemia aplásica, olha só, uma doença sistêmica muitas vezes, mielite transversa, aquele paciente que evolui com nível sensitivo, necrose epidérmica tóxica, tá? Derrame pleural, ascite, mesmo sem insuficiência hepática pela própria hepatite, principalmente as formas mais graves, e pericardite, tá ok? E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico nesses pacientes? O diagnóstico vai ser a presença do anti-RAV IgM, ou seja, como é que a gente pesquisa hepatite A? Quais são os anticorpos? O anti-HV IgM, que a gente vai dar o diagnóstico, a fase aguda, e o anti-HV IgG, que é o que a gente já comentou de vacina ou de contato prévio. Quando o paciente tem sintoma, o anti-HAV IgM ele já está positivo, ou seja, esse paciente em vigência de sintoma com anti-RAV IgM positivo está dado o diagnóstico, tá? Mesmo que ele não tenha icterícia, na fase prodrômica que antecede a forma ictérica, já tem a presença do anti-HV IgM, tá ok? Então, anti-HAV IgM positivo em pacientes sintomáticos, está dado o diagnóstico, por exemplo, com náusea, vômito, enfim, desconforto abdominal. Ou o anti-HV IgM positivo em pacientes assintomáticos com elevação das transaminases. Aquele paciente que interna, a gente faz um laboratório ou você pede de forma eletiva, estão com as transaminases altas e vem um anti-HV IgM positivo, tá? E aqui as transaminases, pessoal, o macete é todas as hepatites virais podem cursar com transaminase mais de 10 vezes o limite superior da normalidade. Outras coisas que fazem isso, medicamentosa, autoimune e isquêmica, sendo que nas hepatites virais o predomínio é de TGP, tá bom? Então, como é que te dá o diagnóstico? Anti-RAV IgM positivo em sintomáticos ou com elevação das transaminases frequentemente maior que 10 vezes o limite superior da normalidade, tá? Então, o anti-HV IgM tem elevada sensibilidade e especificidade, é o teste de escolha, tá ok? Então, é um diagnóstico por anticorpo, detectado em mais de 99% dos casos, e ele surge 5 a 10 dias após a exposição e declina entre 6 a 12 meses, ou seja, ele já está presente na fase prodrômica sintomática e se mantém positivo na forma ictérica, então por isso que ele é o nosso método laboratorial de diagnóstico. Então, falando em laboratório, de forma bem objetiva e sucinta, para a gente finalizar, as transaminases aumentam durante o período prodrômico, usualmente acima de 500, né, mais do que 10 vezes o limite superior, e diminui aproximadamente 75% em poucas semanas. E após o declínio é mais lento. Ele persiste elevado ali, bem elevado até 60 dias, como a gente conversou. A bilirrubina atinge seu máximo após pico de transaminases, usualmente até 10, não costuma passar muito de 10, mas pode passar, tá? Principalmente naquela forma colestática que a gente conversou. E sempre, como qualquer outra hepatite, solicitar os marcadores de função hepática, ou seja, o NR, se ele vier alargado, denota gravidade, albumina, que pode estar baixa, e, eventualmente, até a atividade do fator 5, que ajuda a gente a discriminar o grau de função hepática e entender se esse paciente tem critério ou não para ser uma fulminante e eventualmente, ir para o transplante hepático, tá?
E sempre avaliar a encefalopatia. Bradipsiquismo, às vezes é uma coisa muito tênue. A gente pesquisar flapping, lembrar que flapping é um movimento de grande amplitude e baixa frequência, tá ok? O paciente pode estar com hiperreflexia, entre outros achados, para a gente dar esse diagnóstico de encefalopatia precoce, tá? E aqui só um macete para vocês. Quando a gente tem aumento da bilirrubina direta, a gente está diante de duas possibilidades. Ou é lesão hepatocelular, lembrar que quando o fígado está inflamado, está doente, a fase que mais depende de ATP é a fase de excreção de bilirrubina já conjugada. Tá? Então, numa hepatite, seja ela qual for, viral ou não, quem vai aumentar vai ser a bilirrubina direta ou colestase, ou seja, alguma coisa que está obstruindo a via biliar. Coletocolitise, que dá muita dor, como eu falei, um tumor periampular. E aí, como é que a gente ajuda em vigência de hiperbilirrubinemia direta a definir se é hepatocelular ou colestático? A gente vê quantas vezes TGP está acima do limite superior da normalidade, tá ok? E divide por quantas vezes fosfatase alcalina está acima do limite superior do laboratório, tá? E quando essa diferença dá maior que 5, ou seja, o predomínio é francamente de TGP, fala a favor de um transtorno hepatocelular, incluindo as hepatites virais, entre outras causas de hepatite. E quando essa diferença, quantas vezes TGP está acima do limite superior, por exemplo, TGP deu 10 vezes o limite superior do laboratório, e divide por quantas vezes fosfatase alcalina está acima do limite superior, por exemplo, 1,5 vezes, isso vai dar maior que 5, que vai falar a favor de um transtorno hepatocelular. E quando essa diferença dá menor que 2, a gente está diante de um padrão colestático, e aí muda a nossa investigação. Na colestase a gente vai muito mais para exame de imagem, e no padrão hepatocelular a gente vai muito mais para as causas de hepatite, não só virais, como medicamentosas, autoimunes, cada uma com as suas características. E quando fica no meio do caminho, a gente chama de transtorno misto, tá ok? Então, pessoal, essa foi o primeiro tempo de hepatite A. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Por favor, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, salvem e se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e mais gente possa ter acesso.